Ночь, только пули свистят по степи. Muito que boa noite, vamos iniciar mais um episódio especial de hoje, diretamente aqui do Teatro Paiol Cultural. E olha que a dica de hoje é sensacional, hein? Eu quero começar convidando a você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Também estamos no Instagram, @podcastencena. Segue a gente lá porque tem muita coisa legal lá também. Gente, hoje eu vim aqui para acompanhar o espetáculo Marighella, o homem que não tinha medo. A peça, ela narra a trajetória do ativista político Carlos Marighella, tem a direção do Alan Oliveira e da Graça Cunha. A peça está em cartaz aqui no Teatro Paiol Cultural, que fica aqui no centro de São Paulo. E é claro que vai ter aquele bastidores, o que rola por trás da coxia, bate-papo com o diretor, com parte do elenco e você não pode perder. Vamos lá conferir comigo? Sentimental. Pero Marighella não era solo um homem que sabia rir, ele era um soldado da revolução. Um homem que, diferente de muitos... Bom, pessoal, olha só, eu tô aqui com o Alan e tô aqui com a Graça, são os diretores aqui do espetáculo Marighella. Alan, conta um pouquinho pra gente como que nasceu o espetáculo Marighella. Então, veio da necessidade de contar a história de um líder político preto, mas pelo viés social, né? Quando a gente fala de racismo, que é o que a gente mais quer trazer aqui, racismo também é política, Sim. Né? Mas a gente não quer pensar na direita, na esquerda, a gente quer pensar na sociedade, né? No corpo preto como um ser político, né? Que faz política, que é afetado, que afeta. E como ele se reinventou, né, em cima de todas as injustiças que ele passou, sendo considerado o inimigo número 1 da ditadura, sendo ele alguém que lutou contra um sistema que vários outros lutaram, né, homens brancos, né, e ele que era um poeta, era um estudioso, ele foi resumido a um terrorista, né, com uma jornada tão boa, tão bacana, tão bonita, tão vasta, ficou apenas um estigma e a gente quer trazer essa ambivalência para a figura dele. E o texto, né? O texto é da sua autoria também, não é isso? Sim. Da minha autoria, e eu tento trazer personagens históricos, né? É muito difícil fazer essa bíblia, né? Obviamente a gente tem a biografia do Mário Magalhães, do Emiliano José, mas é muito complicado porque o Marighella, ele estava sempre fugindo, então quando eram esses encontros, quais eram os diálogos, né? Então quando a gente tenta até trazer esse discurso para uma coisa que funcione muito ainda hoje, a gente tem que criar possibilidades dentro do que foi a trajetória dele e o que provavelmente aconteceu desse lado mais sensível dele. E agora, Graça, conta um pouquinho pra gente, como que nasceu essa junção, né, essa parceria com a Ala para dirigir esse espetáculo? Gente, foi um grande presente que eu ganhei esse ano, porque a gente tem uma amizade de algum tempo, eu já tinha feito alguns trabalhos com o Alan, até beneficentes, né? E eu acho o Alan um menino incrível, porque ele escreve muito bem, ele é um cara que está antenado nos assuntos, inclusive sobre outras biografias de outras personalidades brasileiras, né? E eu aceitei o desafio porque é a minha primeira direção. Mas eu tenho aí 32 anos de carreira, já fiz teatro, trabalho com dublagem, sou cantora, amo arte em geral e aceitei o desafio de fazer essa direção em conjunto com ele, que é o nosso diretor geral, né? E está sendo muito bacana porque a gente é democrático, a gente recebe também as sugestões do próprio elenco, eles vêm com muita bagagem também, eu adoro essa coisa do novo trazendo possibilidades diferentes para nós, é um elenco bem plural e bem diverso e muito criativo e eu adorei, é como se fosse um teatro coletivo mesmo, né? Foi uma direção muito pontuada nessa coisa da democracia, deles trazerem também ideias para o espetáculo. E está sendo um processo muito bacana, porque a gente levantou isso em 5 semanas. Então foi uma coisa que aconteceu meio rápida, né? Mas eu mergulhei de cabeça nisso, eu comecei a estudar de forma autodidata, também conheço a história de Marighella, gosto muito de ler, gosto muito de aprender. Então a gente se aprofundou nisso, eu me aprofundei no texto, nas ideias, a gente se fala todos os dias, o dia inteiro. E está sendo um processo muito bacana, está sendo muito legal mesmo, eu adorei o desafio. Graça, estamos em 2025, né, e a gente tem visto muitos episódios de racismo, né?
Conta um pouquinho pra gente o que você acha, né, desses episódios, né, e qual é a necessidade, né, de trazer esse espetáculo, trazendo aí esse cara aí que tem uma trajetória aí, né, política, né, um negro, né, que tem aí uma história bonita, que eu acho que muita gente ainda não conhece, né, e que precisa conhecer. Pois é, porque o Marighella foi tido como um guerrilheiro, um bandido, né? E não era isso, como o próprio Alan falou aqui para você. Inclusive, a gente traz de forma poética a história dele um pouco mais leve, né? Você vê, ele foi embora há 56 anos. Esse ano eu completo 56 anos e o racismo continua muito forte, principalmente no nosso país, né? Não é escancarado. Pelo menos nos Estados Unidos as pessoas são racistas mesmo de verdade, e aqui é uma coisa velada. E as pessoas continuam morrendo, continuam sendo confundidas e presas no lugar de um bandido, porque ninguém vai lá ver se realmente é a pessoa que tem que ser presa. E continuam sendo mortas e ninguém fala. Quando acontece alguma coisa com o branco, nossa, viraliza. Quando é com o negro, todo mundo deixa pra lá. Afinal de contas, na África se morre toda hora, né, o tempo inteiro. Quem fala? Das mortes e dos problemas com o negro no mundo inteiro. Não se fala. Não se fala. E é urgente e necessário que a gente fale sim, que a gente traga à tona Marighella, que foi uma pessoa muito importante em relação à democracia e as pessoas terem uma condição de vida melhor, sabe? Casa, comida, educação, era isso, ele lutava por isso. Ala, conta um pouquinho pra gente o processo de seleção do elenco, como é que foi? Foi muito difícil selecionar esse elenco para esse espetáculo? Foi difícil pela quantidade de pessoas que enviaram, né? E-mails foram 600 e-mails aproximadamente, e no presencial 100 pessoas, né? Só que era tudo muito específico, a gente trabalha com figuras muito específicas, né? A gente tem Zé Celso, Marília Pêra, então a gente, Chico Buarque, então a gente precisaria de pessoas que trouxessem, né? Não é um show de imitação, né? Mas que traga a essência, de que traga o frescor, é um elenco jovem, né? Isso às vezes causa um espanto, contar a história de Marighella com um elenco jovem, mas é um elenco jovem que dá um banho e que ensina pra gente, que aponta coisas, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Então trazer, quem que vai trazer algo maciço para interpretação, mas também vai trazer frescor, porque justamente é uma história leve, né? Como a Graça disse. E é isso, gente. Eu quero agradecer a Graça. Obrigado por ter falado com a gente. Eu que agradeço. Alan, obrigado por ter falado com a gente. Obrigado, querido. E é isso, galera. Venham assistir porque o espetáculo está incrível. Bom, olha só. Agora eu tô aqui com o protagonista do espetáculo, o Fábio. Prazer, Fábio. Obrigado por ter falado com a gente. Prazer é meu. O prazer é aqui, estar presente aqui também. Muito obrigado. Fábio, conta um pouquinho pra gente do seu personagem, né? Ele é o protagonista, que é o Carlos Marighella. Isso, eu faço o Carlos Marighella quando ele já tá numa idade mais adulta, né, mais madura, e na idade que ele começa a entrar realmente, né, com a questão da luta armada, né, e assim, foi um presente também, porque a gente não está só tratando dessa questão, a gente está tratando da questão também dele como um ser humano completo, que amava também, a gente cita muito a Clara, tem uma parte que ele interage com a mãe dele também, que é muito bonita. Eu tô muito grato de ter, assim, sabe, desse texto ter caído assim no meu colo, de ter essa oportunidade de ter caído para mim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o processo da construção desse personagem. Você já conhecia a história, né, do Carlos? Você não conhecia, né? Quando você pegou o papel, você foi pesquisar. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Esse é o nosso ofício, né? A eterna pesquisa, né? Então, quando a gente recebe um personagem, aí a gente vai ir buscando, né? Recursos, materiais, experiências, depoimentos, para saber. A Graça também, a diretora incrível também, ela deixou a gente aberto para trazer material, ela também trouxe material também, e aí a gente vai pesquisando e vai absorvendo, né, pra gente levantar da maneira possível, da melhor maneira possível. Para você, Fábio, né, um homem negro, qual é a necessidade, né, que você vê desse espetáculo, né, nos dias de hoje, nos palcos, né, porque é difícil, né, a gente ver espetáculos assim que traz aí a história de um cara negro, né?
os nossos filhos, os nossos netos, eles precisam de referência, né? Como tem outros nomes históricos, a gente precisa também de referências negras que estão aí, né? Muitas vezes, como o Carlos Marighella tentaram apagar, aí a gente está ressaltando e acho que é importante, porque a gente precisa de referência histórica, de pessoas que ajudaram a construir um Brasil como é hoje. Bom, pessoal, olha só, eu tô aqui com o Pietro, né, que é ator também e protagonista aqui no espetáculo, né? Ele faz aqui numa versão mais jovem do Carlos, né? Conta um pouquinho pra gente desse seu personagem jovem. Tá sendo muito interessante estudar essa versão alternativa do Marighella, né? Porque somos uma pessoa enquanto somos jovens e quando a gente envelhece, a gente vai acumulando uma certa bagagem, né? Então, tá sendo interessante porque a gente não tem muitos registros de quem é o Marighella jovem, quais são suas características, então eu sinto que eu tenho uma liberdade muito grande e ao mesmo tempo é um perigo, né? Porque a gente acaba viajando com essa cabeça de ator. Mas tá sendo incrível fazer esse personagem, contar essa história de quem é o Marighella, nessa versão jovem, que eu sinto que é uma versão sonhadora. Você foi muito sonhador quando você foi jovem, não foi? Somos até hoje, né? Somos até hoje, né? Mas tem essa certa inocência, né? Quando a gente é jovem. Pô, eu mesmo, falando por mim mesmo, eu tenho 18 anos, então eu sei o que é ser inocente na vida. E é isso que eu sinto dentro do Marighella, sabe? Uma coisa como se o mundo ainda não tivesse colocado todos esses muros em cima da gente. Então ele realmente acredita que as palavras podem mudar o Brasil, sabe? É isso. Pietro, fala um pouquinho pra gente aqui também, como que foi o processo, né, de seleção para você estar participando aí desse espetáculo? Quando você ficou sabendo que foi selecionado, né, como é que foi para você? Eu fiquei muito feliz, mas foi uma história meio engraçada, porque eu conheci o Alan em um espetáculo que a gente se conheceu, e aí a gente combinou de se encontrar para conversar sobre um projeto. E ele já chegou com essa ideia fenomenal de contar quem foi Marighella por outro ponto de vista. E aí ele falou, eu te quero pro Marighella porque eu te vi já esse personagem. E isso é muito raro, sabe? Tipo, não é todo dia que a gente enxerga uma pessoa com um personagem. Então eu falei, eu quero, já aceito, me manda tudo que eu já quero começar a fazer esse personagem. E aí, chegando aqui e fazendo pela primeira vez o texto, ele falou, caramba, esse personagem realmente era seu, né? Porque faz sentido, então parece que foi algo mais do universo mesmo, foi super legal. Ô Pietro, e assim, você já conhecia a história do Carlos Marighella? Então, o que acontece? A gente acaba conhecendo sim um pouco do Marighella, só que uma versão muito resumida, eu acho, injusta. Porque a gente acaba sabendo um pouco dele através do colégio, né? Mas a gente não se aprofunda em quem foi essa pessoa. E a gente acaba deixando a sociedade definir quem foi essa figura que foi considerada inimigo número 1 do Estado. E não tem uma contextualização, né? Porque quando você escuta, ele foi inimigo número 1 do Estado. Mas do Estado ditador. Um Estado que matava, que torturava, que censurava. Então não existe essa contextualização. Então eu conhecia muito resumidamente quem era Marighella. E estar dentro desse projeto me permitiu e está me proporcionando um conhecimento, sabe? Muito mais profundo de quem é o Marighella, sabe? Além das armas, além dos conflitos, além de tudo. Por alguns momentos, em alguns momentos da peça, eu realmente acredito que eu sou ele, sabe? E isso é muito especial. Isso é legal, né? Isso quer dizer que você tá bem envolvido com o personagem, né? Realmente tá dentro do personagem. Sim, é muito importante, né? Estudar o personagem, saber o que você tá fazendo, porque eu tenho muito medo de contar essa história de uma forma errada ou desrespeitosa, né? Porque a gente tá falando de alguém que lutou pelo que a gente tá fazendo aqui agora. Isso aqui é arte também. Você tá fazendo arte, inclusive, muito parabéns pelo esse projeto que eu dei uma pesquisada já, eu fiz meu dever de casa, é muito maneiro. E estar aqui no teatro, né? Isso é arte. Então o Marighella lutou por isso
que a gente está fazendo agora. Então, como contar essa história da forma mais respeitosa possível, sabe? É isso que fica rodando aqui na minha cabeça. A última perguntinha só para a gente finalizar por aqui. Hoje em dia, né, a gente vê muito pouco, né, espetáculos que contam histórias, né, de pessoas negras, né? Para você, qual é a importância que você vê nisso, né, de trazer, né, essas pessoas que fizeram histórias, né, esses negros que fizeram histórias para o palco? Eu acho que, como sempre, no Brasil, é muito importante a gente ressaltar a cultura negra, porque o Brasil é o país mais racista do mundo e a gente tem um racismo muito sofisticado, porque as pessoas são racistas acreditando que elas não são racistas, por causa dessa miscigenação toda que existe dentro do nosso país. Então, contar histórias como essa, com pessoas na produção que estão montando essa peça sendo negras, o Alan e a Graça, que são pessoas exímias na profissão, é muito importante. É a gente validar quem nós somos, independente de toda essa cultura de apagamento que a gente sofre, de apagamento que o Marighella sofre também. Então, a gente trazer esse contexto, se identificar com ele como pessoas negras, eu, o Nepo, o Alan, a Graça, o próprio Marighella, a gente acaba se tornando algo muito mais forte, perpétuo, sabe? Então, é mais um passo para a cultura negra, esse espetáculo, e é mais um passo para uma identificação própria. É isso aí. Meu amigo, eu quero agradecer por você ter falado com a gente. Muito obrigado e bom espetáculo. Prazer foi todo meu, querido. Muito obrigado. Deixa eu conduzir essa parte. Nada de clima, de luz baixa, de metáforas de liberdade, aqui é ação, espionagem, informante, escuta no orelhão e sangue, claro, sempre sangue. Ok, você... Primeiro chegou, agora sim nós temos plateia com sangue quente, carros com mão de fogo. Mas eu fui te reinventando com palavras. Em cada esquina onde seu nome era sussurro, eu gritava. Em cada escola onde tentavam apagar sua história, eu escrevi. Eu sou preto. Porque um preto, armado de coragem, assusta mais do que qualquer fuzil. E quando um preto diz basta, o sistema responde com bala. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso episódio de hoje e fica aqui o meu convite para você vir assistir esse espetáculo maravilhoso que conta aí a história desse ativista político sensacional. Vou deixar o link aqui embaixo, ó. Você pode entrar aqui, adquirir o seu convite e vem assistir.